Isso é um documentário sobre o Euclides da Cunha, apresentado pelas alunas Rafaela e Graziele. O que era o pré-modernismo? O pré-modernismo ele ocorreu entre 1902 e 1922 e era uma renovação da linguagem literária. Ele não se encaixava muito nem no simbolismo, nem no modernismo, então por isso que ele é o pré. Ele está entre essas duas escolas literárias, e ele não se encaixava em nenhuma. Foi uma mistura de diversas tendências literárias e um período de transição do meio artístico. Foi um nacionalismo crítico e temático. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha. Ele nasceu lá no Rio de Janeiro, em Catalango, no dia 20 de janeiro de 1866. Ele foi filho de Manuel Rodrigues da Cunha Pimenta e Eudósia Alves Moreira da Cunha. Euclides veio a falecer no dia 15 de agosto de 1909, na Piedade, no Rio de Janeiro. E como o brasileiro sabe que a fofoca edifica, então vai aqui um pouquinho de fofoca. Essa dali é a Ana, que é a esposa de Euclides. E o de Alemarte de Assis, ele era amante da Ana. A coisa fica séria quando a gente descobre que a Ana tinha 33 anos e o de Alemarte tinha apenas 17 anos quando eles começaram a relação. A relação deles durou 4 anos e depois que Euclides morreu, eles se casaram. Euclides acabou descobrindo que ele estava sendo corno. Sua esposa Ana estava traindo ele com Dialermato de Assis. Quando ele soube disso, já foi logo tirar satisfação, mas no final ele acabou morrendo a tiros. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as obras do Euclides. A primeira que a gente vai abordar é Os Sertões, que é uma das mais conhecidas e importantes que ele publicou. Foi lançada em dezembro de 1902, onde ele relata a Guerra dos Canudos, que foi um conflito que ocorreu no interior da Bahia. O segundo livro que abordaremos hoje é A Margem da História. Ele foi publicado em 1909, que aliás foi o ano da sua morte, e ele deu continuidade ao seu pensamento socioambiental, como ele já tinha começado a fazer no livro Os Sertões, que eu falei anteriormente. Já essas outras obras, Contrastes e Confrontos, Peru versus Bolívia e Castro Alves e Seu Tempo, não são tão conhecidas, mas têm um cunho literário muito importante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Guerra dos Canudos, que é o contexto histórico que se passava no livro Os Sertões. Ocorreu em novembro de 1896 até outubro de 1897. Mas, enfim, o que foi a Guerra dos Canudos? A Guerra dos Canudos foi um dos principais conflitos que marcaram o período entre a queda da monarquia e a instalação do regime republicano no Brasil. Ela ocorreu no sertão da Bahia, em uma fazenda improdutiva que era ocupada por Antônio Conselheiro. Isso tudo envolvia a luta contra a fome, a miséria e a seca nordestina, uma região desassistida pelo governo federal, que naquele momento passava pela transição da monarquia para a república. E com isso, a comunidade de Canudos começou a incomodar, entre aspas, vários setores das classes dominantes, como a igreja, os latifundiários e, sem contar, os governos regionais e nacionais. No fim, o governo tentou atacar Canudos 4 vezes, mas sem sucesso. Somente na 4ª vez, quando o conselheiro já estava morto, com o envio de canhões e 5.000 homens que mataram cerca de 25.000 pessoas. O livro Os Sertões busca descrever o terreno, o sertão, o deserto brasileiro, investigar suas origens. Faz a mesma coisa com o sertanejo, a descrição da análise, para então se dedicar à campanha dos Canudos. Esse percurso dá os nomes de 3 partes da obra: a terra, o homem e a luta. Seu objetivo maior, escrito na nota preliminar do autor, era preservar a imagem desse homem do sertão, que, segundo o autor, estava em vias de extinção. Intentamos esboçar, palidamente embora, ante o olhar de futuros historiadores, os traços atuais mais expressivos das sub-raças sertanejas do Brasil. Euclides da Cunha. E essa daqui são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.